Graça e paz, queridos irmãos. A tarde chega, marcando a metade da nossa jornada diária. O dia que se iniciou como uma pista de corrida diante de nós, agora é um percurso em andamento, com trechos já percorridos, com o suor do esforço e talvez com o cansaço da primeira etapa. Esta tarde é um presente maravilhoso que nos foi dado pela inesgotável graça de nosso Deus e, com ela, a preciosa oportunidade de reavaliar nosso ritmo, buscar a sua presença para renovar nossas forças e, de maneira decisiva, realinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da tarde, vamos nos colocar com reverência, foco e uma determinação santa diante de nosso Senhor, inspirando-nos na resolução de um dos maiores atletas espirituais da história, o apóstolo Paulo, que nos revela sua estratégia para uma vida cristã vitoriosa em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que declaração de foco, que estratégia de vida, que fundamento poderoso para reenergizar o nosso dia! Este texto é o antídoto de Deus para uma corrida vacilante, para um atleta distraído e para uma alma sobrecarregada pelo percurso já corrido. Paulo, o grande apóstolo, começa com uma dose de humildade radical. Não julgo que o haja alcançado. Ele nos liberta da pressão paralisante da perfeição, especialmente quando amanhã não foi como planejamos. Mas essa humildade não o leva à passividade, pelo contrário, o impulsiona a uma ação focada. Mas uma coisa faço. Em um mundo que nos puxa para 1000 direções, o segredo para terminar bem a corrida é a simplicidade de um propósito singular. E qual é a dinâmica desta uma coisa? Ela tem duas partes. Primeiro, um ato deliberado de amnésia espiritual, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Isso inclui tanto os nossos fracassos, pecados e vergonhas da manhã que nos prendem na culpa, quanto os nossos sucessos e conquistas que podem nos prender no orgulho e na complacência. Esquecer o que já passou é a chave para não tropeçar no restante do caminho. A segunda parte é uma ação de intenso movimento para a frente, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. As palavras gregas aqui são de um dinamismo impressionantes. Avançando, epekteiomenos, é a imagem de um corredor se esticando, com cada músculo tenso, para alcançar a linha de chegada. Prossigo, diorco, significa perseguir, caçar, com uma intensidade implacável. Não é um passeio no parque, mas uma corrida focada em direção a um alvo específico, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que declaração de foco, que estratégia de vida, que fundamento poderoso para energizar o nosso dia. Este texto é o antídoto de Deus para uma corrida vacilante, para um atleta distraído e para uma alma sobrecarregada pelo percurso já corrido. Paulo, o grande apóstolo, começa com uma dose de humildade radical. Não julgo que o haja alcançado. Ele nos liberta da pressão paralisante da perfeição, especialmente quando amanhã não foi como planejamos. Mas essa humildade não o leva à passividade, pelo contrário, o impulsiona a uma ação focada. Mas uma coisa faço. Em um mundo que nos puxa para 1000 direções, o segredo para terminar bem a corrida é a simplicidade de um propósito singular. E qual é a dinâmica desta uma coisa? Ela tem duas partes. Primeiro, um ato deliberado de amnésia espiritual, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Isso inclui tanto os nossos fracassos, pecados e vergonhas da manhã que nos prendem na culpa, quanto os nossos sucessos e conquistas que podem nos prender no orgulho e na complacência. Esquecer o que já passou é a chave para não tropeçar no restante do caminho. A segunda parte é uma ação de intenso movimento para a frente, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo.
As palavras gregas aqui são de um dinamismo impressionante. Avançando, epekteiomenos é a imagem de um corredor se esticando, com cada músculo tenso, para alcançar a linha de chegada. Prossigo, dioko, significa perseguir, caçar, com uma intensidade implacável. Não é um passeio no parque, mas uma corrida focada em direção a um alvo, Scopus, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este prêmio, este alvo, é o próprio Cristo. É conhecê-lo mais, é tornar-se mais parecido com Ele, é alcançar a plenitude do propósito para o qual fomos criados e salvos. A vitória, portanto, não é um destino onde já chegamos, mas uma direção na qual continuamos correndo com todo o nosso ser, buscando um segundo fôlego no poder de Deus. Talvez você esteja chegando a esta tarde sentindo o peso do seu passado, mesmo que seja o passado de algumas horas atrás. Talvez os seus fracassos da manhã estejam ditando seu humor agora. Talvez você esteja paralisado pela indecisão, sem saber como continuar a corrida. Ou talvez você esteja acomodado em alguma pequena conquista da manhã, sem desejo de avançar para os desafios da tarde. Hoje, esta oração será um ato de realinhamento e de reorientação. Será um momento de cortar as âncoras da manhã, de silenciar as múltiplas vozes da distração e de focar nossos olhos e nosso coração em uma única direção, o alvo que Deus tem para nós. Que ela seja o reabastecimento para o restante da corrida, o combustível para a sua alma e a bússola para o seu coração. Agora, respire fundo, visualize a pista à sua frente e junte-se a mim nesta jornada de oração, comprometendo-se a prosseguir para o alvo. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano do tempo e da eternidade, arquiteto de nosso chamado e autor do prêmio que nos espera, hoje, no coração deste dia, nesta etapa crucial da jornada, nós nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não por já termos alcançado a perfeição, mas pela Tua graça que nos permite continuar correndo. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus do porvir, o Deus que nos chama para a frente, que abre caminhos no deserto e rios no ermo. Tu és o Deus fiel, que segura o prêmio no final da carreira e que nos dá força a cada passo, especialmente quando o cansaço bate. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Cada respiração que tomamos nesta tarde é um presente Teu, uma nova oportunidade para prosseguir para o alvo. Te louvamos porque a vida cristã não é sobre um desempenho perfeito, mas sobre uma direção persistente. Te exaltamos pela Tua fidelidade que nos sustentou durante a manhã e se renova nesta tarde, lembrando-nos que o restante do dia é uma nova oportunidade, livre das manchas do que já passou e cheia do potencial do que está por vir. Tuas misericórdias são a prova de que nossos fracassos da manhã não anulam nosso chamado para a tarde. Elas nos enchem de uma esperança dinâmica e de uma coragem santa para viver o resto deste dia, não olhando para trás com remorso ou para os lados com distração, mas para a frente com uma santa ambição de Te agradar. Obrigado, Pai, porque nossa identidade não está em nossas quedas, mas em nosso levantar-se pela Tua graça e continuar a corrida. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos o exemplo supremo de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à destra do Teu trono. Ele correu a sua carreira com foco perfeito, nunca se desviando do alvo de cumprir a Tua vontade. É através dele e somente por ele que somos capacitados a correr a nossa própria carreira. É nele que encontramos o perdão para o passado que precisamos esquecer e a força para o futuro que precisamos alcançar.
Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o poder do Espírito Santo nos impulsiona para a frente, mesmo quando nos sentimos fracos e cansados no meio do caminho. Por isso, te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pelo chamado, pelo alvo, pelo prêmio e pela graça para correr. Cremos que, nesta tarde, com os olhos fixos em Jesus, nós avançaremos. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua justiça e a clareza do Teu chamado. Diante do foco e da intensidade do apóstolo Paulo, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes, já nesta manhã, vivemos de forma distraída, estagnada e olhando para a direção errada. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso profundo pecado da distração. Perdoa-nos, Senhor, por não fazermos da busca por Ti a uma coisa de nossas vidas. Confessamos que nossos corações se dividiram ao longo das horas que passaram. Corremos atrás de alvos secundários com uma paixão que deveríamos reservar para Ti. Corremos atrás de segurança financeira, de reconhecimento profissional, de relacionamentos, de conforto e de prazeres passageiros. Perdoa-nos por permitirmos que as urgências da manhã sufoquem a importância da eternidade e por trocarmos o prêmio da soberana vocação por prêmios de consolação deste mundo. Confessamos o pecado de vivermos acorrentados ao passado recente. Primeiramente, perdoa-nos por arrastarmos o peso dos nossos fracassos desta manhã. Confessamos que permitimos que a culpa de pecados já confessados, a vergonha de erros cometidos e a dor de feridas sofridas se tornam uma âncora que nos impedem de avançar nesta tarde. Perdoa-nos por darmos mais ouvidos à voz do acusador, que nos lembra constantemente de nossas quedas, do que a Tua voz de graça, que nos declara justificados em Cristo. Em segundo lugar, e de forma mais sutil, perdoa-nos por nos acorrentarmos aos nossos sucessos da manhã. Confessamos o orgulho que nos faz construir monumentos para as pequenas vitórias de algumas horas atrás, tornando-nos complacentes e satisfeitos. Perdoa-nos por tentarmos viver da graça de ontem, da unção de ontem, da experiência de ontem, em vez de avançarmos para as coisas novas que Tu queres fazer nesta tarde. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da apatia e da preguiça espiritual que tenta se instalar com o cansaço do dia. Perdoa-nos, Senhor, por nossa falta de intensidade na busca por Ti. Confessamos que tratamos a vida cristã como uma caminhada casual, quando Tu nos chamaste para uma corrida, uma perseguição implacável. Perdoa-nos pela nossa falta de disciplina na oração, na leitura da palavra e na comunhão ao longo do dia. Perdoa-nos por nos contentarmos com a mediocridade espiritual, por não avançarmos nem prosseguirmos, mas simplesmente por nos deixarmos levar pela correnteza do mundo. Perdoa-nos pela nossa falta de paixão pelo alvo. Com o coração arrependido, confessamos que perdemos o foco, tiramos os nossos olhos de Jesus, o alvo supremo, e os fixamos em nossas circunstâncias, em nossos problemas, nas opiniões dos outros e em nós mesmos. E o resultado tem sido desânimo, ansiedade e estagnação. Perdoa-nos, Senhor, por esta visão desfocada. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Nós nos refugiamos na obra de Cristo, que nos liberta tanto da condenação do passado quanto da complacência no presente. Pedimos que o sangue de Jesus nos purifique de toda distração, de toda culpa, de todo orgulho e de toda apatia. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração focado e renova dentro de nós um espírito de santa determinação para o restante desta jornada. Restitui-nos a alegria da Tua salvação e a paixão por Te buscar acima de todas as coisas. E agora, Senhor, olhamos para o resto deste dia como uma nova oportunidade para correr bem.
com esperança e com fé, não em nossa própria capacidade de manter o foco, mas no Teu poder de nos reorientar. Ajuda-nos a nos despir de todo o embaraço e do pecado que tenazmente nos assedia e a correr com paciência a carreira que ainda nos está proposta. Ajuda-nos a pensar com foco, a falar com propósito e a agir com determinação. Esvazia-nos de tudo que nos prende ao passado e encha-nos com uma santa expectativa pelo que está adiante. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos discernir e perseguir a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor e nosso divino treinador, nós nos achegamos a Ti nesta tarde, prontos para a segunda metade da corrida de hoje. Nós nos apropriamos pela fé da estratégia de Paulo como nossa própria. Por isso, agora, com um coração determinado, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por um foco singular de coração. Em meio a um mundo barulhento e cheio de distrações, pedimos que Tu nos ajudes a fazer da busca por Ti a uma coisa em nossas vidas. Que nosso primeiro pensamento ao retomar nossas tarefas seja para Ti. Ajuda-nos a reorganizar a agenda da nossa tarde, nossas prioridades e nossas energias em torno deste alvo central. Que todas as outras coisas encontrem seu devido lugar debaixo da prioridade máxima de conhecer e de agradar a Cristo. Dá-nos a sabedoria para dizer não a boas oportunidades para que possamos dizer sim à ótima vontade de Deus. Oramos pela graça sobrenatural de esquecer o que fica para trás. Senhor, nesta tarde, nós escolhemos deliberadamente deixar o que aconteceu na manhã no passado. Pelo poder do Teu perdão, nós soltamos a culpa e a vergonha de nossos pecados de hoje. Nós recebemos a Tua misericórdia que se renova e nos declaramos livres da condenação. Da mesma forma, Pai, nós soltamos o orgulho de nossas vitórias da manhã. Agradecemos por elas, mas nos recusamos a acampar ao redor delas. Declaramos que o melhor de Deus para nós ainda está por vir e que não permitiremos que o bom de hoje cedo nos impeça de buscar o excelente desta tarde. Pai amado, nosso Deus e divino treinador, nós nos achegamos a Ti nesta tarde não como espectadores passivos, mas como atletas espirituais que decidiram reentrar na corrida com vigor. Fundamentamos este momento de oração na resolução santa do apóstolo Paulo, registrada em Filipenses 3, 13 e 14, que se torna o nosso mantra para o agora. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Senhor, nós recebemos esta palavra não como um fardo, mas como uma estratégia de vitória. Sabemos que a energia para esta corrida não vem de nós, mas de Ti. Por isso, com os corações focados e a fé ativada, dedicamos este tempo para clamar pela capacitação do Teu Espírito, para que possamos correr bem a carreira que nos está proposta no restante do dia. Oramos, em primeiro lugar, por força e paixão para avançar e prosseguir. Senhor, confessamos que muitas vezes nossa alma se sente cansada nesta hora do dia, nosso espírito apático e nossa vontade enfraquecida. A monotonia da rotina, as decepções acumuladas e o peso das responsabilidades podem apagar o fogo da nossa paixão por Ti e pelo Teu chamado. Mas nós não aceitamos a apatia como nosso estado normal. Nós nos levantamos contra ela, em nome de Jesus, e clamamos pela Tua promessa de renovação. Nós nos apegamos à Tua palavra em Isaías 40, 29 a 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, nós esperamos em Ti nesta tarde. Troca a nossa fadiga pela Tua força. Troca nosso cansaço pela Tua energia divina. Renova as nossas forças. Que possamos subir acima do desânimo
com asas como águias. Que possamos correr o resto da corrida de hoje sem nos cansarmos espiritualmente e caminhar em nossas responsabilidades sem desfalecermos. Onde houver apatia, acende o fogo da tua paixão. Onde houver desânimo, sopra sobre nós o teu espírito de vida. Capacita-nos pelo teu espírito com uma santa energia para a jornada que resta, para que possamos trabalhar e lutar, não com a nossa força limitada, mas como Paulo descreve em Colossenses 1:29, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Que a tua eficácia, o teu poder, opere em nós de forma poderosa nesta tarde, transformando nosso esforço em resultados gloriosos para o teu reino. Nós rejeitamos o espírito de temor e de preguiça e recebemos o que tu nos deste, como afirma 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Declaramos que esta tarde é um tempo de força renovada. Declaramos que a apatia não tem lugar em nossos corações. Declaramos que pela tua graça correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos, pois a nossa força vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Oramos para que este avanço se manifeste em nossa vida profissional nesta tarde. Senhor, queremos que a nossa busca pelo alvo se traduza em nosso trabalho diário. Que a nossa carreira, nossos estudos e nossos projetos não sejam um compartimento separado de nossa vida espiritual, mas o próprio campo onde a nossa corrida é disputada. Que não nos contenhamos com a mediocridade, com o fazer o suficiente para terminar o dia. Que a excelência seja a nossa marca, não para buscar o aplauso dos homens, mas como um ato de adoração a Ti, nosso Deus excelente. Nós oramos com o salmista: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos, confirma. Salmo 90:17. Que o Teu favor confirme nosso trabalho. Ajuda-nos a prosseguir em busca de integridade absoluta, resistindo a todo atalho, a toda pequena mentira, a toda forma de desonestidade. Que sejamos conhecidos como pessoas cuja palavra tem peso e cuja conduta é irrepreensível. Que o nosso trabalho glorifique o Teu nome. Para isso, Pai, nos comprometemos a seguir a instrução de Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que Tu sejas nosso supervisor, nosso chefe, nosso cliente final. Que a consciência da Tua presença nos motive a sermos mais diligentes, mais criativos e mais proativos. Que a promessa de Provérbios 22:29 seja uma realidade para nós, não por ambição, mas como consequência de nossa dedicação. Viste o homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Usa nossa diligência para nos dar influência, para que possamos ser sal e luz em esferas cada vez maiores. Declaramos que não trabalhamos por obrigação, mas por vocação. Declaramos que nossa identidade não está em nosso cargo, mas em sermos filhos Teus. Declaramos que a excelência e a integridade serão as marcas do nosso avanço profissional nesta tarde. Tudo para a glória do Teu nome. Oramos para que este avanço se manifeste em nossa vida familiar esta noite. Pai, reconhecemos que é fácil avançar em áreas públicas, mas o verdadeiro teste de nosso progresso espiritual acontece em casa, especialmente ao final de um dia cansativo. Por isso, clamamos por uma manifestação poderosa da Tua graça em nossos relacionamentos mais íntimos. Que não nos resignemos a relacionamentos estagnados, mornos ou disfuncionais. Que não aceitemos o conflito constante ou a indiferença como o padrão de nossos lares. Nós queremos avançar. Oramos pela coragem de prosseguir ativamente em amor, em perdão e em serviço quando chegarmos em casa, buscando sempre um nível mais profundo de comunhão e de unidade. Sabemos que esta jornada pode ser longa e cansativa, por isso nos apegamos à Tua palavra em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer bem,
porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Dá-nos perseverança, Senhor. Perseverança para continuar amando quem é difícil de amar. Perseverança para continuar perdoando, mesmo que a ofensa se repita. Perseverança para continuar servindo, mesmo quando não recebemos reconhecimento. Ajuda-nos a avançar na prática do amor descrita em 1 Coríntios 13, 4-7. Que esta noite possamos avançar em paciência, sofrendo com longanimidade. Que possamos avançar em benignidade, com atos e palavras gentis. Que possamos avançar em humildade, não nos orgulhando nem buscando nossos próprios interesses. Que possamos avançar em domínio próprio, não nos irritando facilmente. Que possamos avançar em perdão, não suspeitando o mal e não guardando rancor. Que possamos avançar na prática da verdade e na capacidade de tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar e tudo suportar. Que o nosso avanço seja prático, um pedido de desculpas que precisa ser feito, uma palavra de afirmação que precisa ser dita, um tempo de qualidade que precisa ser investido, um ato de serviço que quebre a rotina, que nossos lares sejam lugares de progresso espiritual visível, onde o amor de Cristo se torna cada dia mais real. Declaramos que nossos lares não são campos de batalha, mas pistas de treinamento para o amor. Declaramos que não estamos estagnados, mas avançando em unidade e em graça. Declaramos que não nos cansaremos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos os frutos da paz e da reconciliação. Oramos para que este avanço se manifeste em nossa vida espiritual. Senhor, o alvo final é Cristo. Portanto, o avanço mais importante de todos é o nosso progresso em direção a Ele. Pedimos que esta tarde seja um tempo de crescimento espiritual significativo, que hoje prossigamos em nosso conhecimento de Ti, que não nos contentemos com um conhecimento superficial, mas que, como nos exorta o apóstolo Pedro, nós possamos crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Dá-nos fome e sede de Ti, que avancemos em nossa vida de oração. Livra-nos das orações apressadas e robóticas. Concede-nos o espírito de Efésios 6,18, para que possamos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Que nossa vida de oração seja mais profunda, mais constante e mais cheia de fé, e que avancemos em nossa vitória sobre o pecado. Que nesta tarde, pela Tua graça, conquistemos novos territórios sobre hábitos pecaminosos, sobre fortalezas mentais e sobre áreas de nossa vida que ainda não foram completamente rendidas a Ti. Que hoje sejamos mais santos, mais parecidos contigo do que éramos nesta manhã. Declaramos que somos discípulos, aprendizes em constante crescimento. Declaramos que nossa vida espiritual não está estagnada. Declaramos que hoje conheceremos mais de Cristo, amaremos mais a Cristo e nos pareceremos mais com Cristo. E acima de tudo oramos para que nossos olhos permaneçam fixos no alvo. Pai, sabemos que o segredo para correr bem não é olhar para nossos pés, para a multidão ou para os outros corredores, mas manter os olhos fixos na linha de chegada. Como nos instrui a Tua palavra em Hebreus 12, de 1-2, ajuda-nos nesta tarde a nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, especialmente o peso do passado que já confessamos, e a correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando as dificuldades da corrida nos tentarem a olhar para baixo, para a dor e para o cansaço, que o Teu Espírito gentil nos ajude a olhar para cima, para Jesus, que suportou a cruz. Quando as distrações do mundo, as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida nos tentarem a olhar para os lados, que o Teu Espírito nos ajude a olhar para frente, para a beleza incomparável de Cristo.
quando as acusações do inimigo e as lembranças de nossas falhas nos tentarem a olhar para trás, que o Teu Espírito gentil nos puxe o queixo para cima e para frente para fixarmos os nossos olhos em Cristo. Ele é o alvo, Ele é o prêmio, Ele é a nossa suficiência e a nossa inspiração. Ajuda-nos a viver a ordem de Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que estão de cima e não nas que há da terra. Que o nosso foco mental e espiritual esteja no céu, no alvo, no prêmio, para que nossa caminhada na terra seja firme e cheia de propósito. Senhor, nós recebemos pela fé a capacidade para viver o restante desse dia como um atleta focado. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro desta tarde na pista que leva ao prêmio da soberana vocação. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma santa determinação e de uma paz que vem do propósito. Agradecemos por este tempo em Tua presença, por nos dar um plano de jogo claro para a vitória. Confiamos que ao mantermos o foco e ao prosseguirmos com a força que Tu dás, experimentaremos o Teu poder de uma forma nova e dinâmica. Tu és a nossa força, o nosso propósito e o nosso prêmio. Renovamos nossa confiança em Ti para o restante desse dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada livro que participou desta oração. Libera sobre cada um o espírito de foco, de disciplina e de paixão santa. Que todos que ouviram se levantem de seus lugares de oração e reentrem na corrida desse dia, não andando a esmo, mas correndo com propósito. Com os olhos fixos no alvo, na certeza de que a vitória pertence àqueles que perseveram até o fim, é que nós oramos. Em nome e por amor de Cristo Jesus, aquele que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas este é o ponto de inflexão para a corrida de hoje. Eu gostaria de encorajá-lo a selar este compromisso em seu coração. Compartilhe nos comentários qual é a coisa que fica para trás, um erro da manhã, um cansaço, que você vai deliberadamente escolher esquecer agora para poder avançar. E qual é o seu foco principal para terminar bem a corrida deste dia? Declarar isso nos ajuda a manter o rumo. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros para que ninguém desanime ou saia da pista, mas para que todos prossigamos juntos para o alvo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a uma comunidade de crentes que estão comprometidos em correr bem a carreira que lhes foi proposta. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo estagnado ou cansado no meio do dia. Esta mensagem pode ser um impulso que essa pessoa precisa. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o restante do seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o amor de Deus Pai que nos deu a soberana vocação e a comunhão do Espírito Santo que nos capacita e nos impulsiona para a frente, sejam com todos vocês. Que o Senhor lhes dê a graça de esquecer o que ficou para trás e a força para avançar para o que está adiante. Que seus olhos permaneçam fixos no alvo e que, ao final deste dia, vocês possam dizer: não cheguei lá ainda, mas hoje eu prossegui para o alvo e em Cristo isso já é uma vitória. Em nome de Jesus, amém. Temos um encontro marcado todos os dias ao meio-dia. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma oração. Deus te abençoe.